Deus. Quero continuar a falar sobre graça, fé e obra. Ontem estivemos ali na marcha. Quando cheguei em casa, eu disse: Senhor, essa palavra está queimando muito no meu coração. E nós estamos aí alguns domingos já falando sobre esse tema e dividindo assim o sermão, para que a igreja possa ter um entendimento claro daquilo que a cruz produz. Porque não adianta nada nós estarmos aqui reunidos como igreja e vivemos um evangelho de oba-oba, onde, sabe, conforta ter o nosso coração, a nossa alma, mas não nos instrui e não nos leva para o céu. A ideia do evangelho é apresentar um Deus que te ama através de um filho que morreu por você para te levar num lugar. Qual lugar é esse? O lugar do relacionamento. Porque no final disso, no final dessa história, nós estaremos juntos no mesmo lugar. E como estar no mesmo lugar se a gente não se relaciona? Então sim, a ideia da Bíblia em todo o contexto é um pai e um filho trabalhando juntos para nos alcançar pelo perdão e pela graça de Deus. E eu venho decorrendo com vocês o livro de Isaías, e hoje eu quero ler com vocês 53:5 de Isaías, para que a gente possa começar essa conversa. Eu vou tentar hoje manter mais tranquilo, porque eu tenho algumas informações para passar para você, para que você possa colocar no teu coração, para que você possa receber isso como instrução. Porque não adianta apenas a gente sentir e ficar tudo arrepiado. E deixa eu te falar, dar uma chapada é bom, eu gosto, cara. Mas tem dias que precisam ser instruções, porque o culto não acaba. Segunda-feira o culto continua, a reunião vai acabar daqui a pouco, mas o culto precisa continuar. E que culto é esse que nós estamos fazendo quando estamos fora da igreja? Que tipo de crente somos quando estamos fora da igreja? O que acontece quando eu não estou mais no meio de pessoas semelhantes a mim? Será que eu sou daquela pessoa que me adapto a cada lugar a qual eu me envolvo? Será que eu sou um tipo de homem quando estou na igreja, outro tipo de homem quando estou no meu trabalho, outro tipo de homem quando estou dentro da minha casa? Nós precisamos ter um entendimento claro daquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia nos instrui. Por quê? Porque senão nós vamos ficar vivendo de culto em culto, de domingo em domingo, e passaremos fome e seremos desnutridos durante a nossa semana. Mas deixa eu te falar uma coisa: você precisa ser nutrido por Deus todos os dias, e a fonte da nutrição é o Filho, é Jesus. Como eu chego lá, pastor? Através da cruz, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração. A palavra de Deus não é um livro de contos agora históricos, onde eu fico, sabe, olhando lá e digo: ah, que legal que aconteceu essa história, olha que bacana. A gente fala sobre Davi, falei de Moisés agora há pouco, e às vezes a gente fica: nossa, que história bacana. Não, o que isso quer falar com você? Qual é o sentido da palavra de hoje que Deus quer colocar no teu coração? Que Deus está tentando falar para você, te alertar, para que você saia de alguns lugares que não era para você estar. Então Isaías no capítulo 53:5 vai falar aquilo que 700 anos antes de Jesus nascer, um homem comum como eu e você recebeu de Deus agora uma mensagem, e começa a colocar essa mensagem agora para as pessoas. No domingo passado eu falei sobre o que ele tinha visto. E entenda uma coisa, que quando Isaías começa a ver tudo aquilo que ia acontecer, anos depois da própria morte dele, naquele momento em que o rei Uzias morre, que ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, que uma brasa vem e queima a boca dele, no capítulo 6 de Isaías. Naquele momento os seus olhos se abrem, é a boca que é queimada, mas é os olhos que abrem. E ele começa a ver coisas extraordinárias. Ele começa a escrever tudo isso, para que hoje eu possa ter a ciência de tudo isso. E no capítulo 53, no verso 5, ele diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, por suas feridas nós fomos curados. A cruz é o maior ato de graça deixada por Deus na terra.
Tem gente que fica lembrando de Jesus na cruz. Tem uns filmes que aparecem, às vezes a gente vai lá assistir esses filmes e bate um choredo, porque a gente vê as machucaduras e foram grandes, foram graves. Sim. Teve flagelo? Sim, teve. Mas deixa eu te falar, o grande espetáculo da cruz não é o flagelo de Jesus, mas o que ela simbolizou para mim e para você, porque ela simbolizou a nossa libertação. Libertação do quê, pastor? Do pecado. Aquilo que me torna escravo agora me torna errante, a cruz vem me devolver. Aquilo que o diabo de alguma forma e através do pecado ele arrancou de mim e de você, que foi a nossa identidade de filho de Deus. Agora a cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, devolve isso para mim e para você. Então a profecia de Isaías encontra o seu cumprimento aonde? Na cruz. Não é apenas no nascimento de Jesus, mas sim na cruz. A cruz é a exposição pública do amor de Deus invisível. Porque às vezes a gente olha assim, essa igreja fala de Deus, fala de Jesus, mas aonde está Deus? Às vezes não cabe na nossa mentalidade humana essa pergunta. A gente começa a ver e a viver e dizer, eu fui no culto, recebi uma palavra, eu senti umas coisas que eu nunca tinha sentido, mas aonde está Deus? Deus está na manifestação dos filhos. Deus está no meu e no teu coração. Deus está em todas as coisas que regem, que direcionam a sua vida. Pastor, mas se está em tudo, então aquilo que deu errado também foi Deus? Também foi Deus. Deus, ele libera algumas permissões para mim e para você, que muitas vezes tem a ver com as nossas decisões, mas ele olha para você, ele permite. Por quê? Porque ele quer que você entenda o amor dele. Eu falei no domingo passado sobre isso. O amor de Deus não é um amor agora que escraviza e diz, você vai me amar e pronto. Não, ele te dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer amar ele ou se você não quer. Desde o começo, lá no Éden, quando o homem agora na sua formação, Adão, peca, cai, junto com a sua esposa, Deus chega na viração do dia e pergunta para ele, ei, onde tu estás, rapaz? Por quê? Porque tinha um relacionamento ali, havia uma visitação diária ali. E naquele momento Deus chega no mesmo lugar para encontrar aquele homem já não se encontra mais naquele lugar. A resposta de Adão é muitas vezes a nossa resposta diária. E eu queria que isso fixasse no teu coração. Para quê, pastor? Para que você nunca mais desse essa resposta para Jesus. Qual é a resposta, pastor? É que eu estou nu. A resposta não foi, pois eu dei uma saidinha, eu saí do nosso ponto de encontro. Não, a resposta foi, é que eu estou nu. Eu não estou aí para o nosso encontro porque eu percebi que eu estou nu. O pecado traz revelações esquisitas para nós, cara. Aonde Deus, na verdade, quer revelar o amor dele, revelar o céu, revelar a eternidade. O pecado quer olhar para você e dizer, não, você não pode carregar Deus dentro de você, porque você é um cara ruim, é uma mulher ruim. Deixa eu te falar uma coisa, realmente nós somos. Só que a graça de Deus, através do seu Filho Jesus, vertida na cruz do Calvário, nos devolve esse lugar. Eu nunca mais me sinto órfão. Porque o pior espírito que está no meio dos nossos irmãos hoje é o espírito da orfandade. Eu até levanto a mão e canto. Eu até dou um glória a Deus e um aleluia. Mas quando aperta, eu me sinto só. Eu me sinto só. A cruz revela que eu não estou só. A cruz revela que eu tenho um irmão que morreu por mim, que me deu acesso ao Pai, Deus Todo-Poderoso. Na cruz nós não temos apenas um evento histórico, mas um marco eterno. Aquilo que aconteceu na cruz foi um marco eterno. Os céus e a terra se encontraram no sacrifício do Cordeiro. O que estava acontecendo ali era um cordeiro. Ele não foi improvisado, ele foi pensado. Aquela atitude foi pensada de Deus. E Deus agora dá oportunidade para o homem novamente. A graça é derramada como uma fonte que não seca. Uma nova criação começa ali. Por isso que nós chamamos ele de segundo Adão. Nós precisamos entender isso. Um sacrifício profetizado para um ato de graça consumado.
O que Jesus estava fazendo naquela cruz era dizendo: ei, pela morte, pelo sofrimento que eu estou carregando, pelo peso do pecado que eu estou carregando, eu vou dar algo para vocês que vocês vão ter liberdade para viver. Essa liberdade não é para que vocês façam o que vocês querem, mas que vocês entendam o propósito de Deus para com o homem. Qual é o propósito de Deus para com o homem? O mesmo do Éden: relacionamento. Só que eu não quero conversar com Deus. Eu quero coisas da terra, coisas que são corruptíveis, coisas que enferrujam, coisas que a traça consomem. Eu não quero, olhar e dizer assim: que negócio é esse de Deus? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você aprender a viver a eternidade, mano, se você aprender a viver o relacionamento com Deus, nada mais vai roubar o seu olhar dos olhos de Jesus, cara. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: Deus não te dá nada que te rouba dele. Então, se você quer tudo que Deus pode te dar, não deixe nada te roubar de Deus. Aguarde agora no seu coração os seus olhos para olhar apenas os olhos de Jesus. E quando você estiver olhando para os olhos de Jesus, Deus não tem problema em te presentear com nada, porque você não vai sair desse lugar. Ele não vai chegar na viração do dia e perguntar para você onde tu estás, porque você vai estar no mesmo lugar. Qual é esse lugar, pastor? Lugar do relacionamento. A presença de Deus precisa ser mais importante do que qualquer coisa que você queira dele. Você está comigo aqui ainda? Você tem que entender que nenhum culto, nenhuma reunião como essa pode ter uma identificação maior do que a presença dele. Quer ver eu dar um exemplo? Nós fazíamos o culto da bênção, culto da vitória. Era a quinta da vitória, a quinta da bênção, a quinta não sei do que. E às vezes parecia que só acontecia na quinta. Só naquele culto que ia acontecer isso, nem nos outros cultos. A promessa, a bênção, o milagre ficava guardadinho. Não, é porque não pode operar. Hoje é domingo, hoje é quarta-feira. Não dá para operar, é só na quinta da bênção. Não cabe isso, a Bíblia não fala sobre isso. Deus está em todo momento tentando atingir o teu coração. Em todo o tempo Deus está tentando te visitar. Minha pergunta é: o que você está fazendo com a visitação que Deus está querendo fazer todos os dias com você? Será que você está aqui por conta do presente ou da presença? Nós temos ministrado isso já há algum tempo. E a cruz, na verdade, ela revela isso. Ali foi um sacrifício profetizando para um ato da graça consumada de Cristo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, essa morte levou sobre si todo o peso que era nosso. Aquela dor, na verdade, é o que nos traz paz hoje. Você não precisa levantar a mão, mas eu preciso te perguntar: quantas vezes você sentiu um vazio na alma? Quantas vezes você correu para a prostituição, para o álcool, para as drogas, e tudo que você tinha era um buraco no peito? Mas aí um dia você veio na igreja, um amigo convidou, cara, uma amiga te trouxe, e você nem queria vir, você veio meio chateado porque você não acreditava. Mas quando Jesus te pegou de jeito, esse buraco, esse vazio que você tinha dentro de você se acabou, se encheu da presença de Deus e tudo mudou. Você não precisa me dizer, eu sei o que é isso. Dentro de uma casa de recuperação, quantas vezes eu vi meninos chegarem lá. Ontem mesmo, ontem nós estávamos lá na praça, daqui a pouco me chamaram lá no atrás do palco lá: pastor, fulano está aqui, pastor. Eu disse: eu conheço, figurinha repetida, está tudo certo. É, pastor, conhece, mas ele está pedindo ajuda, isso vão ajudar. Mas já ajudasse quantas vezes? Não, mais 10, 15, sei lá. Mas vamos ajudar, vamos. Jó 14 no capítulo 7 vai falar que ainda que a árvore estiver seca, os seus galhos estiver secos, cortados, ela estiver acabada, ao cheiro das águas ela brotará. Então se há esperança para uma árvore, imagina para mim e para você. Minha pergunta de novo é: o que é que você está fazendo com a oportunidade que Deus está te dando? Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Você está comigo? A cruz de Cristo não é um improviso divino. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já anunciava um servo sofredor. O capítulo 53 é o anúncio mais exato e profundo da crucificação de todo o Antigo Testamento.
Pense só que isso que nós lemos aqui aconteceu 700 anos antes do próprio Jesus nascer. Minha pergunta é: quem falou para Isaías? Quem falou? Às vezes eu recebo mensagens, ligações, às vezes conversas em gabinete, e chegam os crentes apavorados e dizem: pastor, eu não sei, tem umas coisas acontecendo dentro de mim, rapaz. Vem um sentimento que eu nunca tive. Eu disse: o que é? Conta aí. E aí eles começam a contar. Eu digo: é Deus falando contigo, filho. Ele: mas eu não entendo que voz é essa de Deus. É essa que está botando essas coisas loucas, cara. Geralmente é tudo contrário daquilo que você acredita. Geralmente é tudo ao contrário daquilo que você tenta fazer. Geralmente você nem gosta muito, mas Deus está falando com você. Pergunta. Eu gosto de perguntar. O que você vai fazer com as perguntas que Deus está te dando? O que você está fazendo com aquilo que Deus está colocando dentro de você? Isaías escreveu, Isaías profetizou, vivenciou, para que hoje nós pudéssemos, através da palavra de Deus, termos uma direção dos acontecimentos. Então, a cruz, ela não é um improviso divino. Ela foi, algo exato e profundo da crucificação em todo o Antigo Testamento. Esse capítulo 53 é a centralidade de tudo isso. O profeta vê o Cordeiro antes da fundação do mundo, Apocalipse 13 e 8, e nos mostra que Ele faria por nós, levar nossas dores, carregar nossos pecados, nos substituir no juízo e nos restaurar na comunhão com o Pai. Todos nós andávamos, Isaías 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A cruz, ela é o ápice da graça e o ponto de encontro onde o amor de Deus e a justiça divina, ali não é um mártir que nós vimos. Jesus, ele não é um mártir que nós vimos. Ele é o Cordeiro substituindo eu e você. Jesus veio para levar os nossos pecados. Mas entenda o que é isso para nós hoje. Beleza, eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, eu ouvi essa voz, eu ouvi esse chamado, eu vim, isso dentro de mim foi preenchido. E o que eu faço agora? Tudo acaba quando eu aceito Jesus? Não. A salvação é o play da história, é o início da história. Só que nós, muitas vezes, nós não entendemos isso. E aí nós viemos para o culto, sentamos e ficamos parados, inertes. O céu não se movimenta, meu irmão. O céu não para de se movimentar. Então minha pergunta é: se Deus é o dono dos céus e da terra, você acha que Ele te preparou para você ficar paradinho? Não. Os filhos precisam saber como o pai se comporta. Os filhos precisam saber como o pai se comporta. Eu falei isso para as crianças aqui agora. Essas crianças vão crescer, elas vão copiar quem? O pai. Sempre é o pai. E aí, sabe para que Jesus veio? Para ser o exemplo nítido para mim e para você, como é que nós devemos andar. Perguntinha, você responde só para você. Você tem lido a palavra de Deus para saber como é que Jesus andou? Você tem, diante dos seus problemas, perguntado o que Jesus faria no meu lugar? Ou você sai resolvendo do jeito que você está acostumado? Está comigo aqui? A cruz gera fé, e a fé gera um movimento que nós chamamos de obra. A cruz gera fé, porque na cruz nós fomos alcançados pela graça. A graça gera em nós fé. Você veio para cá por quê? Porque teve uma fé no seu coração, e você entende que você veio aqui cultuar Jesus. Veio ou não veio? Glória a Deus, uma meia dúzia pelo menos veio. Veio ou não veio? Glória a Deus. A gente se assusta, né? Tem gente que ainda não entendeu. Tudo certo, irmão, nós estamos aqui para fazer você entender. Então eu preciso entender isso, eu preciso te falar isso. Efésios 2, no capítulo 2, verso 8 e 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas para boas obras. Você entende por que você foi gerado em Jesus? Você entende por que você foi gerado através da cruz? Você entende o porquê Deus está aumentando no seu coração essa fé? Sabe por que Deus está derramando sobre você, perdoando você, para que você se movimente? Existe um movimento que é nosso. Eu quero falar aqui de alguns personagens. E eu quero começar com Dimas, o ladrão da cruz.
Para mim, ele é um personagem diante da crucificação, porque não tem como nós falarmos da crucificação e falarmos apenas de Jesus. Olha o que eu estou dizendo, preste atenção. Eu não estou dizendo que ele não é a centralidade do acontecimento. Sim, ele é. Mas existem coisas que aconteceram naquele dia, ao lado dele, ao redor dele, que precisa trazer algum tipo de ensinamento para mim e para você. Você acha que a Bíblia é um conto histórico? Não, ela não é apenas um conto histórico. Ela é um modelo de vida. Então eu preciso olhar o que ela está me dizendo. Lucas no capítulo 23, do verso 42 ao 43. Abre para mim lá, mídia, por favor. Lucas 23, 42 e 43. Dimas, ele está ali na cruz, juntamente com Jesus. E aí há uma conversa entre eles, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E aí de repente um daqueles ladrões tenta dizer: ei, se tu és realmente o filho de Deus, desce daí, manda teu Deus, manda teu pai, manda os anjos, sei lá, te vira, arranca nós daqui. Que Jesus responde para ele: nada. Porque Jesus não quer papo com quem quer descer de cruz, mano. Entenda isso de uma vez por toda. Jesus não perde tempo, mano, com quem quer abandonar a cruz. Tanto é que ele olha para os seus discípulos: ei, e diz assim: ó, ei, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem cá, cara, tamo junto. Mas é com a cruz, sem a cruz não rola. Só que a nossa vontade sempre é abandonar tudo. Como nós somos esse tipo de pessoa que queremos sempre abandonar. Mas aí tem Dimas do outro lado. Jesus olha para ele e diz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Deixa eu te falar uma coisa: o que é reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus. Reino de Deus não é um lugar. Ah, eu estou indo para o Mevantijuca, que eu vou no reino de Deus. Não, você não vem. Você vem na igreja, você vem no culto, você vem no Mevantijuca. Não é o reino de Deus. Reino de Deus é um governo sobre a sua vida. Entenda uma coisa: quando ele pede para entrar no reino de Deus, Jesus não podia dizer para ele: vem embora. Mas Jesus não botou ele no céu, pastor, botou, mas não no reino. Porque para viver no reino de Deus você precisa ter vida. Jesus estava dizendo para ele: você vai morrer, cara, mas fica tranquilo, porque hoje estarás comigo no paraíso. Minha pergunta para você é: você não vai tomar atitude enquanto você tem direito ainda, ou tempo de viver no reino de Deus? Você vai deixar estar crucificado ao ponto de morte para você apenas ter acesso ao paraíso? Será mesmo que você não conseguiu ter consciência da sua vida e entender que Deus está te dando oportunidades para que você viva o reino de Deus? Cara, a coisa melhor que tem no mundo, irmão, é andar em obediência a Deus. Saber que Deus fala com a gente. Deus sabe nos colocar em lugares de privilégios. Pastor, me dá um lugar de privilégio. Ontem à noite nós estávamos num lugar de privilégio na cidade, falando do amor de Deus, cantando sobre Ele, se divertindo. Meu Deus, aqueles adolescentes, aqueles jovens pulando lá na frente, coisa mais linda. Aí no meio daquela galera tinha um cara lá, eu sei que a maioria notou, um de vermelho, com a Bíblia para cima e fazia lá. Deixa eu te falar uma coisa: era um mendigo de rua. O que é que aquele cara tinha para celebrar? Vamos ser honesto com a nossa humanidade. O que é que aquele cara? Tudo. Por quê? Porque ele entendeu o reino. Ele entendeu que é adoração, cara. Ele entendeu que é entrega. Ele entendeu que a presença é melhor do que qualquer coisa. Então ele estava lá, mano, adorando a Jesus. E aí eu desci, cara, eu fiquei animado com ele. Eu disse: eu vou lá dançar com esse cara. Eu disse: ó, vamos fazer a dancinha, tudo pro mesmo lado. Eu dancei ali uns minutinhos com ele. Aí ele assim pra mim, assim, ó: eu só queria um culto, cara, tava orando para pegar um culto. Tem gente, meu irmão, fazendo de tudo para viver o reino de Deus, enquanto tem pessoas aqui dentro da igreja apenas pelo paraíso, cara. Dimas é uma escola para mim, cara. Dimas é uma escola para mim. Dimas, o ladrão da cruz, é o retrato da fé operante gerada pela graça revelada. Dimas é a fé operante gerada pela graça revelada. Ele não teve tempo de acessar a cruz para fazer boas obras, mas a sua fé produziu a maior de todas. Qual é a maior obra que pode ter acontecido? A redenção do senhorio de Cristo. Para que você entenda, fica comigo. Quem Dimas estava se direcionando era um cara que estava sendo crucificado. O cara estava todo arrebentado. Eu estou falando de Jesus.
cara estava todo arrebentado. Como é que esse infeliz me olha para ele e reconhece que ele é um rei? Você entende que não faz sentido na nossa cabeça humana? Deixa eu te falar de uma coisa. O Senhor está te dando revelações no teu coração que às vezes não faz sentido na tua cabeça humana, cara. Mas é os céus te revelando. Dimas recebeu uma revelação de céu do senhorio daquele homem que estava ali, Jesus o Cristo. E quando ele olha, meu irmão, ele não olha um cara, sabe, igual ele, crucificado, a ponto de morte, todo lanhado, não. Ele olha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe o que acontece? A igreja do Senhor, eu estou falando da gente, não estou falando do vizinho, estou falando da gente. A gente perdeu, cara, o nosso olhar no senhorio do Senhor, cara. Então a gente fica com medo de algumas ações, porque eu não posso fazer, Satanás vai se levantar, irmão, ele levanta para cair, irmão. A igreja é vitoriosa, cara. A nossa vitória não vem dos teus atos, a nossa vitória vem da cruz. Se a nossa vitória dependesse de mim, meu irmão, nós estava tudo pego. Nós estava tudo pego. Então sim, o maior ato ali de obras foi a rendição ao senhorio de Cristo. Enquanto do outro lado o ladrão zombava, Dimas reconhece a realeza de Jesus mesmo todo ensanguentado. A coroa de espinho aparentemente era a derrota, mas esse reconhece, e isso é um milagre. O reconhecimento de Dimas para com Jesus é uma ação de milagre. Então a cruz gera fé em corações o quê? Quebrantados. Lembra do rapaz ontem à noite dançando lá na frente na marcha para Jesus que eu te falei? Quebrantamento daquele coração trouxe uma paz que só Jesus pode dar. Sabe o que é que te tira desse lugar de paz? É o teu coração altivo. É aquele lugar que você anda, que você dá conta de tudo. Deixa eu te falar, irmão, para de andar nesse lugar em nome de Jesus. Joga tudo na mão de Deus. Deus está resolvendo as coisas para você, cara. Segundo cara que eu quero falar estava ao redor da cruz. O acontecimento da cruz acontecendo, Jesus sendo crucificado. Tinha um que se escondeu no meio da multidão. Eu acho tão engraçado porque às vezes nós vimos isso acontecer dentro da igreja, cara. O cara andava com Jesus, conhecia quem era Jesus, sabia, viu Jesus fazer milagres. Mas de repente ele senta numa rodinha. Vou abrir um parênteses para você. Saiba onde você está sentando. Saiba com quem você está celebrando. Esse homem senta agora numa rodinha, tem uma fogueirinha. Legal, né? Quem gosta de sentar em roda aqui, conversa, coisa e tal, e acender uma fogueirinha, não é top? Eu gosto, irmão. É top, é legal, irmão. Os jovens fazem de vez em quando isso, uns luau aqui. Meio doido aí. O pessoal faz uns negócios meio doido. É legal, irmão. Só que naquela roda estavam pessoas que tinham acabado de caçar Jesus. E eles estavam agora, sabe o que? Se alegrando. Porque prendeu aquele cara. Sabe quem é esse cara que estava sentado nessa roda? Pedro. Conhecedor. Cara que sabia quem era Jesus, irmão. Um cara que tinha recebido milagre na vida. O cara que quando Jesus encontrou ele era um pescador falido, cara, cheio de dívida. Quando Jesus encontrou Pedro, cara, ele estava, sabe, ele era um perdido, cara. E aí Deus devolveu o direito de vida para ele. Ele seguiu Jesus e viu as maravilhas. Mas na hora do pegar para capar, ele disse: eu não conheço esse cara. Uma mulher falou: ei, tô vendo você andava junto com ele. Ele: não, eu não andava. Cocoricó. Eu não vou imitar galo aqui, cara. Eu vou fazer só o cocoricó para você entender o que eu tô falando. Eu ia perguntar se tinha alguém que queria imitar o galo aqui, mas não, deixa quieto. Vai que o Douglas quer, ele saiu, tá? Aleluia. Pedro é esse cara que eu estou falando. Entenda uma coisa. Lucas no capítulo 22, verso 61, 62. Mas eu queria ler a partir de 54. Bota lá para mim, mídia. Lucas 22, a partir de 54. Então, prendendo-o, levaram e puseram em uma casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Próximo. Vamos ler. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E com certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com? Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço.
E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, diga comigo, quase uma hora, um outro afirmava, é o terceiro. Um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, quem é que aparece na cena? O galo. Próximo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor. Porque a gente ainda é meio sem vergonha. Quando Deus bota o galo para cantar perto de nós, Deus falou. Mas tu não estás acostumado a ouvir a voz de Deus, meu filho? Você não está na igreja há quanto tempo? Deus não está falando contigo. Por que a gente entra nesse lugar, né? Pedro era o mesmo cara. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como ele havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás? Próximo e último. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Me entenda uma coisa. Quando Pedro, ele escuta a voz do galo cantar, aquilo não veio um peso de culpa, aquilo veio um peso de arrependimento sobre Pedro. Não foi a culpa que explodiu dentro do Pedro, não. Foi o arrependimento. Olha a oportunidade que eu tive de andar com esse cara, de falar com esse cara, de ver os milagres que esse cara fez. E na hora H eu traio ele, na hora H eu digo que não o conheço. Quando alguém chega perto de mim e pede oração, eu vou ligar para o pastor orar por ti. Ora, irmão, não negue Jesus. Quando alguém pergunta: você é cristão? Eu vou na igreja de vez em quando. Você... não, pois é, eu dou uma passeada lá, mas tão legal, o culto é animado. Eles levantam as mãozinhas, dão uma dançadinha, tem umas luzes que piscam. Não, irmão, fale a verdade, fale o que Deus está fazendo com você, cara. Fale o que Deus está fazendo no teu casamento, cara. Não se esconda igual Pedro, cara, que tem que cantar um galo para ele poder voltar à memória o que Deus tinha falado sobre você. Você está comigo aqui ainda? Então Pedro andou com Jesus, viu milagres, ouviu parábolas, mas na hora da pressão ele se escondeu-se na multidão. Quantos de nós somos esse Pedro? Conhecemos a verdade, mas nos envergonhamos dela quando o ambiente parece, ser hostil contra nós. Não, tem risco de vida, já não sou mais. É o crente 007, né? Disfarçadinho. É o James Bond cristão, gospel de Jesus, sempre com a máscara nova. Se está no lugar de crente, dá glória a Deus. Se está num outro lugar, já fala uma piada daquela bem mal criada, já solta meia dúzia de palavrão. Aleluia. Você está aqui ainda? Amém? A palavra é para a gente, amor. Precisa constranger o nosso coração para que haja libertação. A negação de Pedro é uma denúncia da natureza humana, mas também é um ponto de inflexão, porque o galo canta e ele chora amargamente. A lembrança não vem pela culpa, mas pela graça que alcança até os fracos. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu quero atingir o teu coração. Se você está no lugar de Pedro, negando a Jesus por poucas coisas, deixa eu te falar, o Senhor hoje quer encontrar o teu coração e quer te restaurar. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus, também foi o Pedro que foi cheio do Espírito Santo e viveu milagres e maravilhas. Então deixa eu te falar uma coisa: a ideia de Jesus não é te derrotar porque um galo cantou, mas é te levantar e dizer: eu quero te encher do meu Espírito, do Espírito Santo, para que você entenda o poder que há em mim. É para isso que Deus está te fazendo. E sim, muitas vezes Ele vai nos constranger. Sim, muitas vezes Ele vai, bater essa denúncia no nosso peito. Para quê? Para que esse constrangimento Ele passe em nós, para que a gente mude de rota. Deixa eu te falar, meu irmão, uma coisa. Por muito tempo nós vivemos um tipo de religiosidade que nos levava a um comportamento onde era nos apresentado na porta da igreja um livro de regras, onde dizia o que pode e o que não pode. E parece que a gente gosta desse negócio. Viver a liberdade de Cristo é algo tão diferente, meu irmão. Porque você não faz o que a regra manda, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Então muitas vezes você vai abrir mão de coisas
que elas nem são pecados, mas ela te tira do propósito. Você está comigo aqui ainda? Eu preciso entender essas coisas. O galo cantou não para julgar, mas para acordar Pedro. Mais tarde o mesmo Pedro se levanta cheio do Espírito Santo lá no Pentecoste e começa a proclamar lá em Atos 2,36: e este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Parece o mesmo cara que negou? Não parece. Pedro de Atos não é o mesmo cara da cruz. Pedro de Atos dos Apóstolos não é mais o mesmo. Agora a minha pergunta para mim e para você: por que ele não é mais o mesmo? Porque quando um homem ou uma mulher se arrepende, a sua vida muda, cara. A sua vida muda. O que muda nós é o nosso arrependimento. É quando nós cai a ficha, sabe, cai a casa, e a gente diz: cara, eu não quero mais ser esse cara. Eu não quero mais ser esse homem avarento. Eu não quero mais ser essa mulher, sabe, intrigueira, briguenta. Eu não quero mais. Eu quero agora representar Jesus aonde eu estiver. Sim, eu quero que as pessoas reconheçam Cristo na minha vida. A cruz que expõe a fraqueza também capacita para o propósito. A cruz que expõe a fraqueza também capacita para o propósito. Porque o mesmo Pedro que caiu, o mesmo Pedro que ficou ali nessa situação, também foi aquele que ganhou várias vidas para Jesus. Terceira pessoa que eu quero falar, que estava na cruz do Calvário, a própria Maria, mãe de Jesus. Olha, personagem importante, né? Pense só, e eu quero que você entenda agora os olhos de Maria. Porque Maria estava olhando agora para o filho, aquilo que ela gerou. E a lembrança foi a lembrança de um anjo chegando para ela do próprio Deus, falando: ei, serás bem-aventurada e darás à luz a um filho, e esse filho se chamará Jesus. Você acha que não veio na memória dela, ela olhando Jesus todo ensanguentado ali? Veio. Às vezes nós entramos em alguns lugares, e esses lugares a gente começa em oração assim: Deus, tu me prometeu, Deus, tu falou. Deus, por que eu estou passando por essa situação, se tu falou que tu estarias comigo todos os dias? Deus, por que estou tão apertado? Deus, por que está isso? Por que está aquilo? E você começa a questionar: será que Deus mesmo falou comigo? Será que Deus mesmo me prometeu isso? Pensa os olhos de Maria agora enxergando o seu filho, aquilo que ela gerou, aquilo que ela segurou nas suas mãos, aquilo que ela viu crescer, que ela viu, cara, o poder que estava sobre aquele homem. Ele estava sendo crucificado. Como mãe, agora tu acha que ela não estava olhando para ele dizendo assim: ei, sai fora daí, cara, acabou com isso tudo, eu não aguento mais te ver. Mas entenda uma coisa: Maria estava ali firme no propósito com Jesus. Por quê? Porque ela sabia para que o filho dela tinha vindo. Sabe o que faz muitas vezes nós fugirmos da igreja? Sabe o que muitas vezes faz nós fugirmos de alguns lugares que Deus tem nos colocado? É que nós perdemos a visão do propósito. Nós estamos no culto por estar. Nós estamos no culto porque é domingo à noite. Eu nem sei começar a minha semana, pastor, se eu não estiver no culto domingo à noite. Nós perdemos a visão do propósito, mano. Nosso olhar não está mais em Jesus. Nosso olhar está no automático, sabe? Nós estamos vivendo por viver. Eu não sei nem o que eu faço aqui. Se o pastor mandar levantar a mão, eu levanto. Se o pastor mandar ficar em pé, eu fico. Se o pastor mandar chorar, eu choro. Mas você não é capaz de vivenciar a presença do Cristo, cara. Aquela mulher estava com os olhos fixos. E naquele momento que ela olhava para aquele homem ensanguentado, ela não viu o filho dela. Ela viu Cristo cumprindo o propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está olhando para alguns espetáculos da sua vida e você está dizendo assim: por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque Deus está mudando a tua história, cara. Deus está mudando a tua história. João no capítulo 19, verso 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe Maria. Maria, uma mulher que ouviu o anjo dizer: darás à luz um filho e chamarás de Jesus. A presença de Maria na cruz é o símbolo de uma igreja que permanece firme mesmo em meio à dor. Eu vou repetir porque eu quero que você grave no teu coração. A presença de Maria na cruz é o símbolo de uma igreja firme, que permanece firme mesmo no meio da dor. E Jesus, mesmo agonizando, cuida da sua igreja, cuida da sua mãe. Vamos lá? Maria estava ali na frente. De repente ele olha para Maria e diz assim: ei, olha para o teu lado. Quem estava do lado? João, apóstolo do amor. João, no capítulo 19, verso 26 e 27, está essa história.
mulher, eis aí o teu filho. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, pega esse agora para cuidar, cuida dele. Assim como tu cuidaste de mim, agora cuida dele. Sabe o que isso representa para nós nos dias de hoje? É Jesus olhando para a sua igreja e dizendo assim, ó, ei, fica tranquilo, tem irmãos aí para cuidar de você. Só que sabe o que acontece muitas vezes conosco? Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Se ele está dormindo, bate nele, bate que ele acorda. Deus colocou esse cara aí do teu lado, essa mulher aí do teu lado, para que você como igreja fosse uma carne só, cara, um corpo só, cara. Para que juntos nós pudéssemos anunciar o amor de Jesus em todos os lugares, cara. A ideia de Jesus na cruz, a presença de Maria diante da cruz é o símbolo de uma igreja que permanece firme mesmo no meio da dor. E Jesus, mesmo agonizando, está cuidando dela, está dizendo, mulher, olha para o lado. Olha para o lado aí ele olha para João e diz, ei, olha ela aí também, ela é tua mãe, cuida dela. Esse momento revela que a cruz também é o local da edificação da família na fé. Jesus estabelece ali o cuidado mútuo, o valor da comunidade, do pastoreio, dos irmãos. Esses dias eu escutei uma bobagem, de vez em quando eu escuto umas, mas esse dia foi demais. Porque a pessoa chegou para mim bem irritada e disse assim, tu não cuida de ninguém. Eu disse, meu Deus, irmã, qual é a tua queixa? Me reclama, que às vezes eu não entendi, né? Não, é que, pai, eu queria uma visita e coisa tal. Eu disse, irmão, mas eu nunca recebi um pedido teu de visita. Não, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar. Braba, eu tentando entender a brabeza dela. Porque a gente quer amar, quer estar com os irmãos. A maioria tem um monte de irmão aqui, gente toma café, dá risada junto, conta as piadas, fala umas bobeiras, fala de Deus, dá uma chorada. Tem irmão de tudo quanto é jeito. E é bom, eu amo estar junto com os irmãos. Mas se essa pessoa veio me cobrar, eu disse, não, irmã, pelo amor de Deus, cara. Pode ir lá, fica à vontade. Quer ir para outra igreja, fica à vontade. Mas deixa eu ir na tua casa, deixa eu te visitar. E deixa eu ter esse tempo com você, com a tua casa, com a tua família. Não, agora eu não quero mais. Eu disse, não, e aí vocês vêm com aquela história de pastoreio mútuo, que ela tinha ido no grupo de convívio. E lá é falado muito sobre isso. E ela disse, que pastoreio mútuo? Pastor tem um na igreja, que és tu. Eu disse, não, irmão, não sou só eu. A igreja do Senhor é feita de irmãos. A igreja do Senhor é feita de irmãos. Irmãos devem cuidar um dos outros. Na verdade, Jesus na cruz do Calvário, todo ensanguentado com uma coroa de espinho, estava olhando para João e Maria, estava dizendo, ei, tu cuida dele e ele cuida de você. Para, irmão, de entrar em alguns lugares que não tem nada a ver, cara, com a palavra de Deus, cara. Sabe o que acontece? Nós sofremos tanto de orfandade, que a oportunidade de ter alguém com um título, com o nome do teu lado, é maior do que a vontade de estar do lado de Jesus. Não é que eu não quero, irmão, eu não dou conta de todo mundo, está tudo certo. Mas Deus talvez botou esse irmão que está aí do teu lado aí, ó, bonitão. Essa irmã que está aí do teu lado aí, para abençoar a tua vida. Só que você não está preocupado com isso, porque você quer que seja o fulano, quer que seja o ciclano. Deixa eu te falar, sendo Jesus, irmão, qualquer irmão vale a pena estar junto. Qualquer irmão vale a pena estar junto, cara. Vou te falar de novo do mendigo de ontem à noite. Eu acho que aquilo era um anjo, cara. Porque aquele cara desapareceu, irmão. Eu cacei aquele cara na Tijuca ontem. Não achei aquele cara. Que se ele tivesse em algum lugar, falei para ele, quer ir para algum lugar? Ele disse, não, vamos cultuar. E ele lá, bem empolgado, não deu para conversar com o cara. O cara sumiu. Eu acredito que seja um anjo aquele cara lá. Ele só queria cultuar, cara. Ele não estava dizendo assim, não, se o pastor vier aqui botar a mão, a oração vai ser. Não, ele só queria cultuar, cara. Ele só queria estar ali rendido aos pés de Jesus. Então entenda isso, meu irmão. A presença de Maria ali representava a igreja que gera, que acompanha e que sofre, mas que permanece. A igreja, ela não pode agora simplesmente, se desvair porque o pastor não vem me visitar, então não vou mais na igreja. Não, fica firme. Jesus está contigo em todo o tempo. Diga um amém, pelo menos. Ela não entende tudo, mas ela confia. Você acha que Maria estava entendendo tudo? Não, era impossível ela entender tudo o que estava acontecendo. Era impossível Maria ter um entendimento claro daquilo que estava acontecendo. Era impossível Isaías, 700 anos antes, saber por detalhes aquilo tudo e saber o que iria acontecer depois. Não, eles não sabiam, mas eles confiavam. Eles acreditavam dizendo, sim, está acontecendo algo e eu quero participar desse algo.
Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aqui, você não está entendendo o que está acontecendo ao teu redor, mas deixa eu te falar, fica firme, porque é um privilégio participar daquilo que a eternidade está escrevendo. É um privilégio. Sim, é um privilégio. Jesus, mesmo pendurado numa cruz, ele se preocupa com o cuidado dela. Ele entrega Maria aos cuidados de João, estabelece um princípio da igreja, uns com os outros. Eu acho que é engraçado que a gente tem uma oração padrão e a gente não pensa o que essa oração está falando. Qual é a oração padrão, gente? Meu Deus, achei que vocês iam falar que era da concorrência lá, aquela outra. Vai que, né, saiu um no meio, né? Aleluia. Não, é o Pai Nosso, vocês acertaram. Glória a Deus. Pai é. O pão é. E aí você está querendo pão de quem, cara? Tem uns irmãos que ficaram na dúvida. Você qual é a oração que ele está falando, né? Seus curiosos. Vocês querem atrito. Está gravando. Que maneira. Ah, Jesus. A oração do Pai Nosso revela quem é Deus para nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. Sim. Sim, não é do pastor. Não é do líder da igreja. É nosso. É nosso, cara. Foi dado para nós. Agora, como eu me torno esse cara pertencente a isso? Quando eu reconheço Jesus. Quando eu entendo quem Ele é. E aí sim eu me jogo para dentro. Precisa acabar esse negócio. A cruz forma uma família. Igreja sem cuidado mútuo não é igreja. E eu vou repetir para que grave no teu coração. A cruz forma uma família. Mas igreja que não ama os irmãos, igreja que não anda junto, igreja que não parte de comunhão, igreja que não anda um com o outro, não é igreja. Você está aqui ainda? Então não espere a ação de alguém, cara. Se movimente. Se movimente. Por isso que a gente sempre está falando, ei, venha no culto de domingo, mas durante a semana, pegue um pequeno grupo, cara. Vai para o grupo de convívio, vai para as escolas que nós estamos aqui colocando, vai para o Dorcas, vai para os irmãos da oração, sei lá, vai para os adolescentes, vai para os jovens, vai para algum lugar, mas anda junto. Mas anda junto. Não anda desgarrado, porque desgarrado vai dar BO, vai dar problema. Você vai ficar pesado para alguém, cara. Você está aqui ainda? Meu Deus, vamos lá, quarto. João. Eu não podia falar de Maria sem falar de João, cara. João é um cara que constrange qualquer um, né? O pau torando, irmão, ele está ali, ó. Te amo, cara. Está morrendo, está crucificado, está todo lanhado. Ele está olhando para ele. Te amo, cara. Todo mundo foi embora, eu não vou. Mas tu vai morrer, João, não tem problema. Ô, João, vamos embora os 11, cara. Um traiu, né? Um traiu. Um vendeu, pegou as 30 moedas, depois se arrependeu, jogou fora, não adiantou mais, já era. Game over. Aí os outros 10 ficaram, vamos embora, João. Você tá louco? 2 foram para Emaús, estavam lá, Jesus aparece ressuscitado do lado deles, conversa com eles, troca ideia com eles. E eles nem aí que era Jesus. Não parece a gente? Jesus se apresenta, cara, ressuscitado do nosso lado, conversa com nós, troca ideia, abençoa, abre porta. Você nem se reconhece que é Jesus que está fazendo isso. Mas João está ali, cara, com os olhos fixos na cruz. João no capítulo 19, 26 diz: e o discípulo a quem Jesus amava estava ali, permaneceu ali. João é o apóstolo do amor, foi o único dos discípulos que permaneceu até o fim. Quando todos fugiram, João ficou. E é sobre esses que o céu se abre, porque entende uma coisa. Sabe quem é que ganhou de Deus de presente agora a revelação dos céus? Só João. Sabe o que isso diz para mim e para você? Se você permanecer no amor, o amor permanecer em você, Deus vai revelar coisas que somente vai ser revelada para você e para mais ninguém, cara. João teve revelações do céu, cara. Ninguém teve revelação do céu. João teve. João teve. Por quê? Porque aquele que aguentou firme, aquele que permaneceu, aquele que estava ali. E é sobre esses que os céus querem se abrir, os céus querem ser revelados. João é o autor de Apocalipse, por exemplo. Pensa só, mano. Ele está lá bem doido, de repente ele vê um céu, cara.
E esse céu era muito louco. Ele diz, olha, eu não consigo descrever porque a mentalidade humana não consegue descrever aquilo que eu vi. Irmão, pensa na oportunidade que o céu está gerando para você nessa noite, porque Ele quer te mostrar coisas que os seus olhos não entendem, que a sua mente não entende, mas que o teu coração pode viver. Irmão, se você entender isso tudo, você nunca mais arreda o pé da frente de Jesus, cara. Você nunca mais abandona a tua cruz. Você nunca mais nega Jesus. Você nunca mais, irmão, reclama da tua comunhão. Não, você vai dizer assim, eu quero. Manda, irmão, vem cá. Eu quero mais gente, eu quero andar com mais gente. Eu amo gente, eu ando com gente. Muda as coisas em você. Tem uns indivíduos bem individualistas, né? Pastor, é que eu gosto desse só. Eu gosto de andar sozinho, pastor. A Bíblia manda você andar no mínimo com mais um. Por quê? Porque se um cai, o outro não anda sozinho, querido. Você não foi feito para isso. Primeira negativa da criação: não é bom que o homem viva. Os varão querem ir só para casar. Depois de casar, pronto. Não, irmão. É para tudo na tua vida, cara. Não anda só não. Arruma um amigo aí, cara. Um amigo para dar uma risada junto, é bom, alivia a cabeça. Arruma um amigo para correr. Arruma um amigo para puxar uns ferros. Aí, ali, ó. Aleluia, animado. Tava com saudade de glória. Oh, aleluia. Então entenda isso, meu irmão. João estava ali, cara, permaneceu, e por isso que o céu foi revelado a ele, cara. João estava ali e permaneceu, e por isso que o céu foi revelado para ele. Quinto e último. Esse para mim é o cara que constrange o meu coração. Porque em nenhum cenário ele não conviveu com Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Ele não teve nenhum espetáculo com Jesus. Ele não sentou na mesa dos 12. Tem gente que diz assim, estou lá na igreja, eu queria tanto uma oportunidade. Você tem oportunidade na tua vida, irmão. Prega Jesus na tua vida, cara. O que eu queria é um microfone. Eu tenho dom de pregar. Então prega. Você tem uma vida para pregar, cara, para os outros, cara. Duvido que hoje você não passou no lado dos 50. Olha a oportunidade que Deus te deu. Só que sabe o que a gente quer? A gente quer plateia. Você está aqui ainda? A gente quer plateia, cara. A gente quer aplausos. O único que merece aplauso aqui é Jesus, cara. Nós não merecemos nada, irmão. O que nós merecemos, Jesus nos deu, cara. Foi vida. Para quê? Para se relacionar com Ele. Para quê? Para chamar outros irmãos. Para quê? Para desenvolvermos juntos uma relação. Para quê? Para glorificarmos o Cristo ressuscitado. É para isso. Só para isso. E o restante, pastor, isso é bônus, cara. Relaxa. Deus gosta de uns bônus. Rapaz, eu sou pai, cara. Sou pai, mano. Se eu puder dar de tudo para os meus filhos, eu dou, cara. Só que eu não posso dar de tudo para eles, senão eu estrago eles. Você entende isso? Então talvez você não está recebendo tudo aquilo que você está pedindo, porque Deus não quer te estragar. Quer ver se você já está meio estragadinho. Aí Deus está dando uma endireitada no negócio, entendeu? Está tudo certo. Está tudo certo. Esse cara, para mim, é um cara diferente porque ele participou da reunião do Sinédrio. Sinédrio era aquele lugar onde que eles se reuniram, os judeus se reuniram para crucificar Jesus. Eles queriam arrumar uma enrascada para Jesus para crucificar. Eles não tinham do que culpar aquele cara. Então eles se reuniram lá, montaram, armaram um negocinho, foram para o Sinédrio. Agora nós temos um BO que dá para matar esse cara. Vamos resolver o nosso problema. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que a gente cai para a religiosidade tenta armar alguma coisa para matar um filho de Deus. Você está aqui comigo ainda? Porque não foi o mundo que matou, foi a igreja. Sinédrio. Pastor, não sei o que é esse negócio. Terça-feira, escola dos discípulos. Vem para o grupo de convite, você vai aprender um monte de coisa ali. A Bíblia é muito clara em algumas coisas. Esse cara era José de Arimateia. Pensa num cara crente, mano. José de Arimateia fez uma coisa que muitos não tiveram coragem de fazer. José de Arimateia, ele participou do Sinédrio, participou da reunião que crucificou Jesus. Mas quando Jesus morreu, ele disse: ei, esse cara pode enterrar ele no meu túmulo. Eu quero que ele seja enterrado no túmulo da minha família. Pastor, o que tem a ver isso? Vou tentar te explicar. Quem era crucificado porque era tipo assim, o ladrão master, o cara mais bandido, o cara mais, sabe, era o negócio mais cruel do mundo. Eles não tinham dignidade alguma, eles não tinham direito a nenhum tipo de enterro. Era crucificado ali, era jogado o corpo e acabou, irmão, já era.
Jesus morreu como um cara desse, ao lado de 2 ladrões. Aí chega alguém ali agora que não participou da mesa, que não comeu pãozinho com Jesus, que não comeu peixinho com Jesus, que Jesus não cuspiu na terra e botou a mão nos olhos, que Jesus não disse para ele: levanta e anda. Não participou de nada disso. Mas aquele cara comoveu-se de íntima compaixão com Jesus. Esse cara: pode enterrar ele no meu lugar. Tem o meu túmulo lá da minha família, eu quero que ele seja da minha família, cara. Pode enterrar ele lá. Sabe o que ele não sabia? José de Arimateia não sabia. É que Isaías já tinha falado dele. Como assim, pastor? Isaías tinha falado dele. Isaías no capítulo 53, no verso 9. Abre para mim lá, 53, 9. Isaías 700 anos antes tinha falado já de José de Arimateia. E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Quem era o rico? José de Arimateia, dono da cova. Estava lá. Isaías já tinha falado sobre ele. Isaías já tinha dito o que ia acontecer. Aí Deus vai lá. Aí você acha que Deus não existe, né? Aí Deus vai lá, pega esse cara, bota esse cara lá. Esse cara está no sinédrio escutando toda aquela bobagem daquela galera. E aí alguma coisa incomoda o coração dele. Ele sai dali aflito, ele participa, ele vê a cruz, ele vê tudo aquilo que Jesus sofreu. E quando Jesus morre, ele vai lá e cara, o que ele fez poderia matá-lo. Ele chega lá para os doutores, os governantes, e diz assim: eu quero requerer o corpo de Jesus. Eu quero requerer o corpo daquele homem. Peraí, como é que é? Você é um cara de influência, cara. Você é um cara aqui do sinédrio. Você é um chefão aqui, cara. O que você está de bobeira? Eu quero levar, e ele vai ser enterrado agora no meu túmulo. Minha pergunta para você, eu quero concluir isso aqui. Você é capaz de fazer o que pelo Jesus que você canta? O que você é capaz de abrir mão pelo Jesus que você vem domingo à noite procurar? O que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando? O que você está fazendo com tudo aquilo que Deus está, deixando você vivenciar? O que você está fazendo com todas as portas que estão sendo abertas diante de você? O que você está fazendo? José era um homem rico, influente e respeitado. Até então vivia sua fé discretamente, mas no momento da cruz ele se posiciona. Sabe o que falta em nós? Posicionamento. Posicionamento. Tu é crente? Depende. Vou ganhar aumento? Se eu dizer que eu sou, vou ganhar aumento. Se eu dizer que sou, baixo salário. Baixo salário. Estou indo na igreja só. Me convida, são uns crentes chatos. Ganha aumento? Ganha aumento. Perdeu o momento de se posicionar e dizer e falar do amor de Jesus. Você está comigo aqui? A graça que salva Dimas, a mesma graça que salvou Dimas, restaura Pedro, fortalece Maria, revela a João, e agora tinha ativado algo no coração de José de Arimateia, cara. Deixa eu te perguntar, o que a graça está fazendo com você? Vem cá, louvor. O que a graça está fazendo com você? O que a graça está gerando em você? O que a graça está fazendo? O que a cruz do Calvário gera em você? O que está acontecendo com o teu coração? Você entendeu? A cruz, ela não é o fim, é o início do cumprimento profético. Isaías 53 estava falando sobre isso. Isaías não tinha vivido nada disso, mas sim, ele olhou para tudo isso e disse: eu estou vendo, cara, algo que vai acontecer lá na frente. Deixa eu te falar. Eu quero que você tenha um entendimento claro que Deus está abrindo os teus olhos para que você viva coisas espetaculares a partir de hoje. Mas você precisa tomar uma ação e uma posição. Eu sei que é legal aqueles cultos que dá uma vontade até de virar umas cadeiras, eu sei. Mas às vezes é necessário a gente ter algumas instruções para que, de verdade, o nosso culto não seja um sentimento, mas seja assim um momento a qual a palavra vai, gravar no meu coração. Para que quando eu saia daqui, de fato eu não perca Jesus na primeira esquina, cara. Para que eu não negue Jesus na primeira roda que eu assente. Para que eu não seja influenciado nas rodas que eu estou sentando, mas sim influenciar os lugares que eu estou indo. Por quê, pastor? Porque eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo, você é luz do mundo. Então você tem uma obrigação, cara. Quem você é dessa galera? Quem você é nesse momento?
Deus está, sabe, de alguma maneira tocando os nossos corações. A cruz foi a maior mensagem da graça e do amor. Ela exige fé, mas não uma fé inerte. Uma fé onde que você, sabe, recebe uma palavra e fica parado. Onde você, sabe, até diz que é cristão, mas é estacionado. Aonde que o único movimento que você faz é vir para o culto para receber alguma coisa. Para com isso. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa que esteja nas mãos dele, cara. Isso precisa virar essa chave no nosso coração. Sim, Deus está estimulando uma fé de que age, que reage e que transforma. Sim, Deus está gerando em nós essa fé. Uma fé que age, que reage, que transforma. Cada personagem desse mostra, sabe, uma faceta da igreja, uma parte da igreja. Talvez quando eu falei aqui de Dimas, você se orientou com Dimas. Cara, eu pareço Dimas. Eu pareço esse cara que estava perdido, mas que agora eu creio. E deixa eu te falar, Jesus também quer ter uma parceria contigo. Sim, Jesus também quer ter um envolvimento com você. Assim como ele teve com Dimas. Não, eu não vou te dar o direito do reino, mas tu estarás comigo hoje no paraíso, cara. A gente vai se encontrar, a gente vai estar junto. Talvez a resposta da oração que você está fazendo não é bem a que você quer ouvir, mas eu estou te falando uma coisa: Deus vai responder a tua ação mediante a tua fé. Deus quer responder a tua oração. Talvez você se organiza com Pedro, você parece mais com Pedro, o discípulo que se esconde, o crente 007, mas que quando o galo canta, não é a culpa que vem sobre os seus ombros, mas sim um arrependimento, dizendo: Deus, me perdoa, Senhor, porque até agora eu estive cego. Me perdoa porque até agora eu não vi, cara, a tua bondade, eu não vi os teus olhos. Me perdoa por todas as vezes que eu quis vir por conta de alguma coisa que você ia me dar e não por conta do Senhor. Talvez você seja esse cara e está tudo bem. Talvez você se encaixe com Maria, cara, que é a igreja que permanece, que é a igreja que cuida. Glória a Deus pela sua vida. Essa igreja que ela só vai continuar sendo usada por Deus se você for a Maria da vez, cara. Se você for essa mulher, se você for o João, cara, o cara cheio de amor. O cara que permanece firme quando todo mundo vai embora, cara. Quando todo mundo diz não, sabe, foi Maria e João que ficaram ali e sustentaram aquilo que Jesus estava passando, cara. Sim, talvez você seja o sustento de muitos que estão assentados aqui. Glória a Deus pela tua vida. Mas, se Deus te deu algum tipo de influência, se Deus te deu algum tipo de autoridade, se Deus te deu algum tipo de notoriedade, por favor, revele isso para as pessoas. Exerça o reino de Deus através daquilo que o Senhor deu para você. Se coloque de pé, por gentileza. Queria que você pudesse de fato pensar sobre isso. Eu queria que você orasse sobre essas coisas. Eu queria que você pudesse, sabe, olhar para dentro de você e de verdade, hoje à noite se colocar num desses lugares e dizer assim: Senhor, eu não quero mais ser o cara, a mulher que entrou aqui nessa noite. Sim, eu quero realmente um encontro contigo. Sim, eu quero ter um encontro contigo. Eu não quero correr enquanto, sabe, eu vejo a cruz. Não, eu não quero mais correr da cruz. Eu quero enfrentá-la. Sim, eu quero negar as minhas vontades que fazem eu correr desse lugar. Sim, eu quero, sabe, negar a minha vontade. Sim, eu quero pegar a minha cruz. Sim, eu quero sim ao teu encontro. Sim, eu quero estar junto a ti. Que a tua vontade nessa noite não seja abandonar o barco, chutar o pau da barraca, não. Que a tua vontade seja levantar as suas mãos e adorar aquele que te salvou. Que os seus olhos possam contemplar os olhos dele. Que os teus olhos possam enxergar. Que os teus olhos possam reconhecer a autoridade que há no nome dele. A autoridade dada na cruz do Calvário. Que você possa entender a graça que te salvou. Que no teu coração possa ser gerado fé, para que você comece a se movimentar em obras. Por quê, pastor? Porque tem muita gente se perdendo, morrendo, cara, porque a gente não está se mexendo.
Tem muita gente que está perdendo todos os dias a oportunidade de entrar no paraíso com Jesus, porque eu e você não fizemos a nossa parte. Então pare de entrar no lugar de legalismo, onde te dá algumas autorizações para você não fazer nada. Deixa eu te falar, o reino de Deus é feito por movimento, e o Senhor está te chamando para esse movimento. Movimento não é aqui. Movimento não é um culto agitado. O movimento é a minha ação em resposta àquilo que Cristo fez por mim. Eu queria que você fechasse seus olhos por um tempo. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Converse com Ele, cara.